Olá, diretamente dos nossos estúdios do Web Summit 2022, diretamente de Portugal. Mais um vídeo aqui sobre esse que é o maior evento de tecnologia do mundo, recebendo neste vídeo Eduardo Peixoto, CEO do Cesa. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer, Vanessa, estar aqui novamente conversando contigo. E Daniel Castanho, que é presidente do conselho do grupo Anima, que é considerado hoje o maior grupo de educação de qualidade do Brasil. Seja bem-vindo também. Obrigado, prazer enorme estar aqui com o Eduardo, estar aqui com você. Ô Daniel, é a sua primeira vez no Web Summit? Sim, primeira vez. E qual é já a sua impressão? Isso aqui é uma feira que as pessoas têm que conhecer. Quem de alguma maneira está ligado com inovação, com educação, com tentar antecipar a tendência, isso aqui é um daqueles eventos que tem que fazer parte do calendário, né? Assim como o SXSW, quem sabe alguns outros, mas esse daqui eu nunca tinha vindo. Ele sempre coincidiu com um evento nosso, que é da HSM, que é a Expo. Então por isso que eu não vim, né? E esse ano não coincidiu as agendas, então estou aqui, tive a oportunidade de estar aqui esses dias e muito bacana, incrível. Tá procurando exatamente o quê? Tá de olho em quê? Você sabe que, bom, primeiro tem umas palestras que são muito bacanas, que de alguma maneira sempre traz algum insight, alguma provocação. E depois, quando você olha as startups, você vê as startups, então, porque aqui acho que, né, não sei se todo mundo sabe, mas tem as alfas que são mais incipientes, que estão buscando ali um recurso entre 0 a 1 milhão, depois as betas e depois as que já estão, a growth, né, já estão crescendo. As alfas, para mim, é muito bacana, porque às vezes está surgindo coisa que você nunca viu. Os temas que estão nas betas e no growth, às vezes você já viu, já está sabendo e tal. Mas, e como tem países do mundo inteiro, às vezes eu estou muito mais interessado naqueles países que não são muito mais fáceis da gente ver, né? O que está acontecendo na Bélgica, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Paquistão, sei lá onde. Então tem várias coisas aqui que eu falo, nossa, que incrível, deixa eu ver o que eles estão falando em relação ao futuro da educação. E aí é muito legal. Edu, quer perguntar alguma coisa aqui ao Daniel? Hoje temos um convidado que nós podemos explorar muito, assim, 2 entrevistadores para um convidado. Exato. Eu tô achando o evento muito bacana, muito movimentado, também pelo mesmo motivo, né? Nós do Cesa participamos do HSM Management em São Paulo e as datas coincidiam, confirmando aqui com o Daniel o que estava acontecendo. E é minha primeira vez também. O que é que eu posso dizer de cara aqui no evento, né? Tem muita coisa falando sobre cripto, muita coisa falando sobre Future Societies, problema que a gente tem agora, a replicação das bolhas que acontecem nas redes sociais para dentro do físico, do ambiente interativo que a gente vive. Mas a gente falta de um tema que para a gente que está mais ligado à tecnologia é bem importante e que a gente está vendo como realmente breakthrough no futuro, que é a edição genética. A gente passou por uma pandemia agora, né? As primeiras vacinas elas têm um pouco disso, né? Muito contestadas, mas eu acredito muito que esse é o futuro. Então senti falta desse tema aqui no evento. Fora isso, o formato também, né? É muito concentrado, então é muita gente, muita coisa bacana. Mas eu tenho a impressão que tem uma sobreexposição aqui. E aquele negócio que, quando você tem uma sobreexposição, talvez a exposição seja pouca. É difícil de andar, né? Tanta da gente aqui, tem fila para tudo e muita concentração em determinados eventos. Mas, de uma forma geral, eu acho que quem nunca veio, vale a pena. É um evento que você precisa conhecer. Você sabe que você falou um negócio que a hora que você estava falando, né? Além da questão genética, os algoritmos, você começou a falar sobre isso, né? Os algoritmos das redes sociais, de alguma maneira, eles foram uma evolução da segunda onda, que era o e-commerce. E por conta disso, para ser mais eficiente, ele junta quem tem mais possibilidade ou quem pensa da mesma maneira. Sim, as famosas bolhas das redes sociais. Né? Exatamente. Então, eu acho que você tem hoje, quem sabe, 2 grandes desafios, né? Ou um grande desafio, mas 2 grandes caminhos. Um é continuar cada vez mais incentivando essa polarização, né? Essas bolhas, porque o algoritmo, na verdade, ele realmente tenta fazer o match de quem pensa parecido, quem pensa igual. E o outro caminho
são, quem sabe, plataformas, eu tenho procurado aqui, tá? Essa é uma das coisas que eu procurei. Plataformas para criação de comunidade, plataformas para ampliação da diversidade, algumas startups para criação de plataforma, né? Cujos algoritmos, eles, quem sabe, não sejam feitos de maneira trivial. É você unir, não necessariamente quem pensa igual a você, mas como você ampliar o debate, ampliar o conflito de ideias, porque só através do conflito de ideias que a gente impede o confronto de pessoas. Claro, e eu queria trazer aqui para a mesa, para duas pessoas da área da educação, um questionamento sobre a importância de trazer para escolas e universidades disciplinas sobre literacia digital. O que é que vocês pensam sobre isso? Preparar crianças e jovens para a internet mesmo, não só, internet é tudo, né? Às vezes as pessoas pensam internet e rede social, não, mas para o uso mesmo do digital. Vanessa, tu me permite voltar ao que Daniel estava falando, que é um tema que para mim é muito caro, né? Eu acho que é o grande problema e talvez seja por isso que você tem uma trilha inteirinha aqui no evento que é sobre Future Societies. Né? Duas perguntas, não sei se você está estudando, se está vendo, mas será que a Web3 vai ajudar nisso na hora que você começa a colocar algoritmos desenvolvidos por pessoas independentes para poder começar a juntar esses grupos? São algoritmos que não promovem, por exemplo, cluster de pessoas com pensamentos iguais para facilitar o targeting, né, a venda? Ou que outro tipo de coisa que você está vendo, se você viu alguma aqui no evento, né, que promove exatamente essa diversidade? Porque hoje ela promove a criação de bolha, né, Vanessa? Você capturou muito bem essa história. A bolha da internet está sendo transferida para as sociedades. O que a gente do online para o offline, né? Do online para o offline. O que a gente pode fazer no online, então, para reverter a situação? Eu acho assim, ó. Primeiro, a gente poderia... Eu assisti há algum tempo a uma palestra... Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou viajando tem umas 4 semanas. Eu estava em Orlando, no evento do Gartner, antes de vir para cá. Né? E lá, eles têm o Gartner tem um grupo chamado Maverick Labs, que tenta prever o futuro. E eles colocam coisas lá que talvez, sim, fuja um pouco do pensamento convencional, né? Mas que é possível. Ele fala assim, ó, as empresas no futuro vão ter que ter sedes em locais onde a polarização é diferente. Então imagina o seguinte, você tem uma sede no país A porque ele é de uma determinada orientação, e no país B que é na orientação antagônica. Então o colaborador que é da orientação B vai para aquele país lá, e o do A vai para o outro país. Então, é o extremo que existe na rede social sendo replicado na vida real. Perfeito. Bom, em cima do que vocês dois disseram, é assim. Eu costumo dizer o seguinte: você vai para a universidade, se eu tivesse que resumir em uma palavra, você vai para a universidade para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito você evoluir. E conflitar o pensamento não é escutar na boca do outro o que você pensa. A hora que todo mundo, quando a gente fala de inovação, a inovação, ela pressupõe a diversidade. Pressupõe você estar num ambiente diverso para que você tenha insights de ângulos diferentes. E não é só olhar outro ponto de vista. É olhar o mesmo ponto sobre outra vista. São coisas diferentes. É olhar aquele fato sobre uma outra ótica. E não só olhar outros fatos. E isto é incrível em relação à diversidade. E para que você consiga fazer isso, você tem que conviver com o diferente. Então, veja só, uma diferença radical dentro das escolas, das universidades. Cara, universidade hoje ainda tem departamento, e o cara fala com orgulho: eu sou do departamento de tecnologia, eu sou do departamento da área de finanças, eu sou do departamento de engenharia. Tem que acabar com isso. As escolas, elas têm que promover essa diversidade, essa integração, a miscigenação de pessoas com pensamentos diferentes. O que você falou agora da empresa, pensa a mesma coisa para a escola. Verdade. Né? Dentro das empresas você tem os departamentos que já são essas dentro bolhas, das empresas, né? Dentro das empresas. Que as empresas, eu acho que agora vão trabalhar só com squad, e com squad com pessoas totalmente diferentes, né? E com times ecléticos para a solução de problemas.
A universidade tem que refletir sobre isso. Então, por que você não pega, por exemplo, algumas competências que são aquelas generalistas que eu chamo de core? Core não é o estrito, mas o core é o principal, que poderia ser solução de problema, pensamento crítico, ética, o storytelling e assim por diante, didática, né, capacidade de síntese. E essas competências, você colocar pessoas na mesma sala, de medicina, de direito, de moda, de turismo, de engenharia, discutindo sobre outras coisas para desenvolvimento de competências, né? Então, eu estou falando que a escola tem que passar por essa transformação. As escolas de ensino básico, o currículo hoje, existe a unidade curricular nacional, né? Que todo mundo no ensino médio, por exemplo, você tem umas competências que você precisa desenvolver até as séries específicas. Por que o aluno ele tem que ficar dentro da série dele? E os alunos do 7º A não conversam nem com o 7º B e com o 7º C da mesma escola. Não, você vê uma coisa, campus foi criado exatamente para você integrar pessoas de áreas de conhecimento distintas, né? Mas às vezes eles são geograficamente tão isolados que não promovem essa interação. Isso. A gente no César tem uma experiência interessante que é com o Summer Job, né? Quando a gente começou o Summer Job fez 10 anos esse ano, era só aluno de engenharia. Então a gente trazia alunos de engenharia na engenharia de software durante o verão, né, em janeiro, para resolver problemas que os patrocinadores entregavam para eles. Perfeito. Só aluno de engenharia. Uma hora caiu a ficha, pô. Cadê a diversidade nessa história, né? E aí a gente falou assim, não, tá faltando mulher, porque em engenharia tem muito mais homem. Tá faltando gente pessoas com outros pensamentos, que vem de outros contextos de uma forma geral. E que vai trazer outro tipo de questionamento para soluções, Para né? solução, exatamente. Aí a gente abriu isso, né? Pode ser aluno de qualquer graduação, desde que ele passe aqui num teste da gente de vontade empreendedora, perfil, tal, tá valendo. Cara, a gente montou times que tem no máximo 2 pessoas de engenharia, times de 5, né? As soluções são muito melhores, porque são mais perspectivas que são integradas numa determinada solução. Então, às vezes a gente fala, pô, inovação é importante ter diversidade. Mas por que diversidade? Tem que ter diversidade na hora de montar uma inovação. Porque você traz perspectivas distintas, né? Coisas diferentes, muitas vezes antagônicas, é que compõem a melhor solução. Exatamente. E não soluções com pensamento único. Claro, por exemplo, falar um pouco da minha pesquisa do mestrado, né, que levantou, por exemplo, o treinamento de NLP. Em alguns momentos, a Alexa, ou Google Home, enfim, os smart speakers, né, não conseguiam compreender determinadas palavras. Por quê? Porque não foi treinado para, por exemplo, o sotaque nordestino, usou o sotaque padrão. Ou seja, a falta de diversidade também limita o próprio uso. Enfim, só para agregar aqui a essa discussão de como é importante ter diversidade para tudo, não é? Para o desenvolvimento de qualquer produto. Tem casos clássicos aí de AI para reconhecimento facial, que é um AI feito por pessoas caucasianas, né? Determinado tipo, e aí você joga no mercado, o cara quebra o tempo inteiro. Agora tem uma coisa... É só para um tipo de padrão E aí, Vanessa, você fez uma pergunta sobre a educação digital, né? Há algum tempo, quando alguém não sabia o que fazer, o que vai estudar, né? Assim, ou escolher administração ou direito. Administração porque você vai gerir a sua vida, tal. E direito porque você vai se relacionar à sociedade. Eram carreiras generalistas. E outras carreiras, a pedagogia, a veterinária, o odonto, o que seja, é tudo mais carreira mais especialista. E a tecnologia era considerada uma carreira especialista. E hoje eu digo que a tecnologia é a nova carreira generalista. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu não sei o que fazer, você vai fazer alguma coisa em tecnologia. Depois se decide. E isso é tão incrível porque é uma nova linguagem. E você, assim como você ensina uma outra linguagem, assim como você na escola acredita que a arte, a cultura desenvolve a sensibilidade, assim como o esporte desenvolve a disciplina, a autoconfiança, a determinação e tudo mais, né, o adiar a satisfação, a tecnologia é uma nova linguagem que desenvolve várias outras aptidões e que deve hoje ser currículo básico em toda a escola. Mas não estou falando de programação, não estou falando de coding.
Eu estou falando de educação digital. Né? Igual não é matemática financeira, mas é educação financeira. Educação financeira pressupõe você, digamos, adiar a satisfação. Você não querer tudo ao mesmo tempo. Isso faz parte de educação financeira, um novo mindset. Então, o mindset digital é fundamental, inclusive, para que, se todo mundo tiver educação digital, vai ser maravilhoso, porque aí você consegue juntar numa sala para solucionar algum problema pessoas muito mais da arte, uma bailarina que tem uma competência digital, junto com alguém da engenharia, junto com alguém, e aí vai criar coisa incrível. A gente tem visto isso aqui na universidade, né? A Ânima é muito integrada em relação às carreiras e tal. Coisas assim, pessoal de tecnologia, com pessoal de engenharia, com pessoal de veterinária, criando prótese para cachorro que foi operado a perna na impressora digital. É impressora 3D, né? Isso é incrível. Então você olha umas coisas assim que é lindo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Exatamente. Você volta à história da manipulação genética, né? Da edição genética. É coding. É coding com conhecimento na medicina. Né? Então, biologia com engenharia. Biologia com engenharia. Mas é isso mesmo. Né? Quanto mais diversidade. Interdisciplinaridade tão sonhada e falada antigamente, né? Agora é prática, né? Então, a interdisciplinaridade deu origem, ela foi um embrião para que você tenha que ter agora um currículo baseado no desenvolvimento de competências. Então, se você tem um currículo baseado... porque a interdisciplinaridade antes era a disciplina, né? A matemática com com a estatística, com teoria geral da administração. Hoje é a análise de business plan. Então, é o desenvolvimento de competência baseado na solução de problemas. Então, a interdisciplinaridade deu base para o PBL, que é o Problem Based Learning, e hoje é o CBL, que é o Competence Based Learning. Então, a evolução do currículo, que eu nem gosto da palavra currículo, né? É a quantidade de competência que você vai desenvolver. E eu acho que isso é o embrião de uma nova transformação, por exemplo, nas universidades, que é a transformação, inclusive, do modelo de negócio. Você não vai entrar mais na área de engenharia, na área de direitos, na área de pedagogia. Você vai entrar na universidade. E você vai ver aquelas 3.000 competências e você vai escolhendo e vai redefinindo o seu percurso formativo. É muito mais por aí, quer dizer, então, imagina a revolução que vai acontecer quando você... Imagina um campus contínuo na tua vida inteira. Você entra e você está ali e está no mercado de trabalho. Porque, na verdade, essas escolhas, elas não param nos 4 anos que você... Ou 5 anos. É maravilhoso. No teu campo. Você exatamente. Começa por ali, vai para o mercado e volta. E você vai aprendendo à medida que você precisa daquele conhecimento. Então, você imagina que o futuro vai haver a indissociabilidade entre a universidade e o mercado de trabalho. E mais, e não é que você vai aprender na universidade para ter um emprego. Você não vai ter um emprego. Imagina que você vai estar na universidade de desenvolvimento dessas competências, sempre com times bastante ecléticos, que têm o mesmo interesse que você em relação àquela competência. Porque, por exemplo, didática. Quem vai ter interesse? Pode ser um engenheiro, pode ser um médico para explicar, pode ser o pedagogo, pode ser um advogado. Tem um monte de carreira que precisa desenvolver aquela competência. Isso é incrível. É claro que tem coisas que são mais específicas, que ele também vai ter que aprender. Mas você imagina que coisa incrível quando você tem esse desenvolvimento de competência e o seu trabalho também... Eu acho que a gente está entrando na era do pós-emprego. As pessoas não vão ter emprego, vão ter trabalhos, desafios... Então, mais do que desenvolver a sua empregabilidade, você tem que desenvolver a sua trabalhabilidade, o seu conjunto de competências para desenvolvimento de alguns desafios. E aí você vai estar sempre com um time que é hoje o denominado a pessoa de RH, do marketing, de tecnologia, de produção, de processos, para desenvolver ali uma solução e você vai precisar se capacitar e você vai para a escola para desenvolver aquelas competências com outro conjunto de pessoas. Para mim, esse é o futuro, que eu não chamo nem o futuro da universidade e nem o futuro da empresa. Eu acho que é o futuro do aprender, o futuro de como que as pessoas vão se desenvolver, vão crescer num futuro muito próximo. Eu chegaria ao futuro da sociedade. Da sociedade. Agora, o futuro já é presente. O futuro já é agora. A gente já está vivendo essa transformação. Essa transformação. É diferente. Bom, para a gente encerrar aqui, uns 3 insights aqui de tecnologia, educação, Web Summit.
O que a gente pode, para quem está acompanhando a gente agora? 3 palavrinhas, 3 temas. O que a gente pode trazer de insight para fazer o encerramento dessa 3 conversa? palavrinhas. Muita startup, legal demais esse ponto, porque a startup, como o Daniel falou, né, principalmente as alfas, elas trazem conhecimento periférico, é coisa que não está no mainstream ainda do mercado, então traz muito insight para a gente. Concentração é a parte negativa, talvez, do terceiro. E do segundo ponto, né, muito concentrado, muita gente, então a sobreexposição termina dificultando a exposição. E o terceiro, a participação do Brasil, que está bacana demais, com muita gente e muita representatividade do país inteiro, de diferentes estados, diferentes regiões. Isso aqui é bacana. Essa é Brasil a maior, integrado. É isso, essa é a maior delegação brasileira da história do Web Summit, né? E então, as suas palavras. Eu acho incrível. Eu acho que Portugal se reinventou através do Web Summit, né? Lisboa hoje, depois do Web Summit, ela está hoje como um grande polo, né? Contra a dinâmica. A Califórnia da Europa, né? Já escutei isso. né? Faz sentido. Várias pessoas falaram isso aqui. Eu acho que isso aqui é incrível. Então, você está num evento que eu acho que tem cases bem-sucedidos de empresas que estão mostrando aqui, você vê várias delas, os seus stands mostrando o que estão fazendo, já num outro ambiente, inclusive o que elas podem oferecer para essas startups. Olha que coisa bacana. Você tem a possibilidade de entender grandes cases, você tem a possibilidade de entender, então, o que as startups estão querendo fazer, o que tem de tema, né? Quais são os temas mais falados aqui. Isso eu acho que é muito bacana. E você tem a possibilidade de encontrar gente do mundo inteiro, né? Então, isso aqui eu acho que é incrível. Sem contar que eu acho que a experiência, ela sempre tem que transcender aquela coisa estrita, já que a gente está falando de diversidade, né? Vem para Lisboa, é incrível, né? Vai conhecer um pouco da cultura dos portugueses, vai conhecer o que está acontecendo agora, vai conhecer o que foi a reversão para os portugueses que estavam fora de Portugal, agora estão voltando. O que significa isso? O que significa esse país agora? Quais são os desafios em relação... Olha só que legal. O Web Summit está trazendo muita gente de fora, né? E eles também abriram aqui. Se você investir, você recebe a cidadania portuguesa, tal. Então tem muita gente de fora vindo. E agora tem um grande desafio de integração dessas múltiplas culturas, porque Portugal, do outro lado, é um lugar mais conservador. Na hora que você olha isso, né, o desafio que tem o país é o desafio que a gente tem hoje no mundo em relação ao que a gente estava falando agora aqui da diversidade. Porque somos cidadãos do mundo, não é? Eu acho que... As barreiras, os limites, as fronteiras são agora questões ainda mais imaginárias do que já foram um dia, não é? E olha que coisa muito bacana. Quando você está num lugar, por isso que vale a pena muito você viajar, entender. A gente se encontrou aqui, não é isso? Aqui nessa feira e falou, vamos bater um papo, entendeu? A gente agora faz meia hora e a gente está aqui agora fazendo um negócio incrível que a gente vai aprendendo o tempo inteiro. O papo aqui, olha, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. É um prazer enorme conhecer pessoas, encontrar pessoas que você já conhecia e que você admira muito para fazer uma conversa como essa. Obrigado. Daniel, nós que agradecemos a participação. Eduardo, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Daniel, por ter cedido aí o tempo para conversar com a gente. É um prazer enorme. Obrigada. Obrigado. E você pode acompanhar outros vídeos feitos diretamente aqui do Web Summit na nossa playlist aqui no canal do YouTube do César. Até o próximo. Foi. Obrigada, Daniel.